Victor Henry Elford nasceu em Londres no dia 10 de junho de 1935. Seu início foi nos rallies, na função de navegador do piloto David Seagull Morris em um Triumph TR-3A. Não demorou muito para ele adquirir a confiança necessária para mudar de assento e em 61 ele comprou um Mini para competir como piloto independente, já que o chefão da Triumph, Marcus Chambers, não acreditou que Vic poderia fazer sucesso pilotando. Terça-feira, 11 de junho de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela e este é mais um Personagem de Terça. Hoje é dia da gente relembrar mais um grande nome da história do esporte a motor. Antes da gente começar, claro, o pedido de sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda bastante a gente. Em 62, Elford se destacou em vários rallies pelo Reino Unido a bordo de um DKW, bancado pela própria empresa. Isso tudo fez com que ele retornasse para a Triumph no ano seguinte e ele alcançou marcas muito rápidas com o modelo TR-4S, só que a confiabilidade do modelo o impediu de alcançar resultados melhores. Chegou o ano de 64 e Vic se mudou para a Ford. Eram os tempos do lendário Cortina GT e aí sim ele pôde mostrar do que era capaz. Durante 3 anos, Elford colecionou várias vitórias em classe dentro do Campeonato Europeu de Rally, 2 delas no Tour de Corse, na França. Mas uma dessas vitórias em terras francesas, a de 66, já tinha sido ao volante do Porsche 911, e aí ele se mandou para a montadora alemã no ano seguinte. Claro que a mudança não foi assim tão fácil, mas ele conseguiu convencer o chefe das competições da Porsche, Ruschke von Hanstein, a contratá-lo para correr, tanto nas provas de resistência quanto nos off-roads. Melhor não poderia ter sido. O ano de 67 marcou sua estreia nas 24 horas de Le Mans. Ao lado de Ben Pon, Vic levou o 906K à vitória na classe S 2.0. Já era um baita resultado, mas o ano ainda reservaria muito mais. Sua luta para convencer a montadora de Stuttgart a fazer do 911 um ótimo carro nos rallies mostrou ser a melhor decisão. Mesmo com orçamento limitado pela descrença dos alemães, Elford se tornou campeão europeu de rally, com 3 vitórias na Suíça, Países Baixos e França. A conquista não foi suficiente para um apoio maciço da Porsche e ele seguiu na cara e na coragem para fazer história em 68. Foi o melhor ano de Elford nas pistas. Junto a David Stone, ele venceu o Rally de Monte Carlo resistindo a qualquer tentativa de ataque de Poli Toivonen. Só que ele mal teve tempo de festejar. Ele embarcou quase logo após a prova rumo a Miami e no domingo seguinte entrou para a lista de vencedores das 24 horas de Daytona, junto a Joe Siffer, Hans Hermann, Jochen Nespak e Rolf Stommelen. O 907 dava à Porsche a sua primeira vitória em provas de 24 horas a nível internacional. Com um ano apenas, o convencimento de Elford deu certo nos 2 programas. Tão certo que basta lembrar das conquistas posteriores da marca no Rally Dakar, tendo René Mettg e Dominique Lemoine nos modelos 953 e 959 e nas provas de 24 horas que a Porsche passou a dominar, tanto em Le Mans quanto em Daytona. No mesmo ano, ele participou da sua única temporada regular do British Saloon Car Championship, vencendo em Silverstone e em Oulton Park, e com mais 4 segundos lugares, faturou o caneco na classe de 2 litros, a despeito dos poderosos Ford Falcons dominarem a divisão principal. E não parou por aí. Chegou o mês de maio e Vic pôs seu nome como vencedor em mais 2 provas de respeito. Primeiro na Targa Florio, em uma das edições mais memoráveis, quando ele e Umberto Maglioli protagonizaram uma recuperação assombrosa depois de perderem 18 minutos na primeira volta devido a um furo no pneu. 2 semanas depois veio o primeiro triunfo nos 1000 km de Nürburgring, junto a Joe Siffer. Para completar o ano mágico, em julho, Elford fez sua estreia na Fórmula 1, na França, em Rouen. Pilotando pela Cooper, veio uma 4ª colocação enorme para quem estava em sua primeira corrida. Ainda viria um 5º lugar no Canadá, naquela que foi a última temporada da equipe. Veio 69 e Vic conseguiu mais um feito.
No GP de Mônaco, com um Cooper privado da equipe Antix Automobiles, ele chegou em sétimo em Mônaco e se tornou o primeiro piloto, depois de Louis Chiron, a finalizar as duas corridas mais importantes do Principado. Depois conseguiu um quinto na França e um sexto na Grã-Bretanha, com a equipe usando um chassi da McLaren. Apesar do ano terminar sem vitórias para ele em outras categorias, esteve longe de ser um ano ruim. Vic subiu ao pódio na Targa Florio, nos 1000 km de Spa, nos 1000 km de Nürburgring e nas 6 horas de Watkins Glen. Em 70, Elford seguiu sua rotina de vitórias e resultados expressivos. Ele venceu de novo em Nürburgring, ao lado de Kurt Ahrens Jr. Aliás, a pista alemã se tornou sua preferida e o britânico venceu também nas versões de 500 km. Alguns meses depois, ele estava com um Chevrolet Camaro, pilotando pela Chaparral de Jim Hall em St. Jovite, no Canadá, pela Trans Am. Na corrida seguinte em Watkins Glen, veio sua primeira vitória. O esforço foi quase nulo em aceitar pilotar pela mesma equipe na Can-Am Series, adicionando mais uma categoria ao seu currículo. Uma não, duas. No início do ano, ele estava na Daytona 500. Sim, ele também já pilotou pela NASCAR. Outra pista lendária entrou para sua lista de vitórias em 71, quando triunfou nas 12 horas de Sebring, ao lado de Gerard Larousse. A mesma parceria se postou a bordo do clássico 917 da equipe JWA Gulf na disputa do WSC, e a dupla levou os 1000 km de Nürburgring, dando o terceiro triunfo a Elford. Naquele ano ele superou a marca dos 380 km por hora durante os treinos das 24 horas de Le Mans, o que era um assombro. Também repetiu a glória nas 6 horas de Watkins Glen e fez sua última prova na Fórmula 1 agora com a BRM do GP da Alemanha. Naquele ano, Elford pilotou por várias marcas como Lola, McLaren e Alfa Romeo. E foi para a montadora italiana que ele passou a pilotar em 72. Foi um ano um pouco aquém de resultados se pensarmos em sua carreira, mas ele obteve 3 segundos lugares nas 6 horas de Nova Lisboa, na Copa Cidade de Iena e no Tour de France. Mas o ano seria memorável por outro motivo. Nas 24 horas de Le Mans, ao lado de Helmut Marko com o Alfa T33, ele viu uma Ferrari bater forte no guardrail e começar a incendiar. Essa Ferrari, pilotada por Florian Vetski, já havia colidido com o Lola de Joe Bonnier, e este sim havia falecido quase na hora, pois ele e o carro foram além dos guardrails. Vetski saiu ileso de sua Ferrari, mas Elford não viu e adentrou a Ferrari em chamas para, na sua visão, tentar salvar o competidor. Este ato não passou em vão, e Vic foi condecorado pelo presidente francês Georges Pompidou, nomeado Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito. Veio o ano de 73 e Elford conquistou sua segunda vitória em classe nas 24 horas de Le Mans, desta vez tendo Claude Ballot-Lena e pilotando uma Ferrari 365 GTB/4. Foi também seu melhor resultado na classificação geral, no 6º lugar. Coincidentemente, as duas únicas vezes que ele chegou ao fim da lendária prova foram essas duas vitórias em classe. Seu último ano pilotando de forma regular foi em 74, quando voltou à Porsche. Foram apenas 3 provas recebendo a bandeirada naquela temporada do WSC, em Nürburgring, Watkins Glen e Brands Hatch. Depois disso, foram apenas provas pontuais. Em 75, correu as 24 horas de Spa com a Triumph. Em 82 e em 83 esteve no Mundial de Rally e correu em ambos os anos o Safari Rally com a Subaru e o Ypres Rally na Bélgica com a Datsun e com a Peugeot. Também em 83 fez sua última aparição nas 24 horas de Le Mans e de Spa e fez sua última prova oficial em 84 com a Porsche nas 24 horas de Daytona, chegando na 15ª colocação. Fora das pistas, fez parte da gerência da equipe ATS em 77, mas não ficou nenhuma semana cansado do mau humor e dos modos excêntricos do chefão da equipe Günther Schmidt. Depois de se aposentar, Vic e sua esposa Anita fixaram residência na Flórida. Lá ele dirigiu uma escola de direção e atuou como consultor da Porsche. Quando Elford recebeu o diagnóstico de câncer, um apelo global para arrecadar fundos liderado pelo também piloto Brian Hedman juntou mais de $180 mil em doações, que o ajudaram nos custos do tratamento até sua partida no dia 13 de março de 2022, aos 86 anos.
Dentre muitas as homenagens recebidas em vida, em janeiro de 2015, Elford recebeu o prêmio Phil Hill do Road Racing Drivers Club daquele ano, indicado por Bob Rahal, presidente do clube. Também era presença assídua nas competições em Sebring, Daytona e Watkins Glen, e ajudou a escrever livros sobre sua passagem pela Porsche, bem como uma autobiografia, em 2005. Adjetivos como um dos maiores de todos os tempos, grande piloto em qualquer tipo de carro e referência para muitos, até hoje são faladas por pilotos do quilate de Dario Franchitti, Patrick Long e Juan Pablo Montoya, que nunca esconderam que tiveram em Vic Elford um professor na arte de pilotar. Eu já disse aqui no canal várias vezes, eu vou repetir quantas vezes forem necessários, eu tenho o maior respeito pelos pilotos da antiga, vamos dizer assim, porque eles encaravam qualquer tipo de carro. Não são os pilotos de hoje que, o carro é diferente, eu não consegui pilotar porque o carro é diferente. Não. Antigamente eles iam com a cara e a coragem, andava de monoposto, de turismo, de endurance, rally, NASCAR. Semana retrasada a gente falou do Jan Lammers. Agora outro piloto extremamente versátil e vencedor em vários tipos de carro. Vic Elford merece sempre nosso respeito, por isso que ele está aqui no nosso quadro, né, pessoal? Semana que vem é a vez de um TBT. Então, o nosso quadro volta, o personagem de terça volta só daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite. Certo, pessoal? Grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau!